Boa noite, estamos ao vivo? Eu acredito que sim, né? Então, essa vai ser mais uma entrevista do quadro Resultados, onde a gente vai falar aqui sobre o que a espiritualidade fez e faz na vida das pessoas que trabalham com espiritualidade, que estão sempre lidando com o público, estão sempre ali a serviço, seja com uma consulta, seja com um trabalho espiritual, seja com uma magia, enfim, independente da linha que a pessoa segue, do sistema de magia que ela utiliza. Então, a pessoa entrevistada de hoje é uma pessoa também muito especial, que eu conheço há muitos anos e se tornou uma amiga. De cliente, se tornou uma amiga. Coisa que não é muito difícil de acontecer, porque o legal, gente, é que a gente vai acompanhando a vida da pessoa. E eu acompanho a vida das pessoas que fazem a primeira consulta comigo e depois retornam, aí depois fazem a mentoria, aí fazem um estudo, e aí faz a consulta e a gente vai criando ali um elo de amizade, não fica só naquela coisa de cliente, de consulente, cria-se um vínculo. E essa pessoa, gente, vai contar para vocês sobre a trajetória dela dentro da bruxaria, e é a bruxa Agnes. Então eu vou convidar ela agora, porque ela vai se apresentar um pouquinho para vocês, mas a gente vai por partes, a gente vai com calma para que ela explique para vocês sobre o trabalho dela e que vocês consigam também conhecer a realidade por detrás das câmeras, por detrás do celular, por detrás do TikTok. E eu vou convidar ela agora. Deixa eu ver aqui. Lembrando, tá, gente, que a live fica salva. E deixa eu aqui. Cliquei em convidar, foi. A gente tem um monte de coisa para contar para vocês. Vamos esperar a Agnes aceitar. E também lembrando que hoje tem uma participação especial. Lembra que eu prometi para vocês que ia ter uma participação especial? Olha, cadê ela? Agnes, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, tirando esse calor insuportável, né? No Brasil Conta todo. pra gente de onde que você tá, de qual estado. Eu sou de Teresina, Piauí. Teresina, Piauí. É a minha cidade natal. Ih, Isso. peraí que seu áudio ficou mudo. Oi? Ficou mudo. Você tá usando fone de ouvido, alguma coisa assim? Não. Não, eu tô sem fone de ouvido. Eu não tô conseguindo te ouvir. Lembra aquela última live que a gente fez que também ficou mudo? Lembro, sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou retornar então. Ou você Tá bom, quer então. sair e retornar para ver se é o seu? Eu vou ver aqui. Vai lá, eu vou te aguardar aqui então. Que eu vou colocar aqui agora a participação especial que a gente vai ter. Vai lá que eu vou te aguardar. Assim que você sair e entrar de novo, eu te convido de novo. E eu vou apresentar para vocês então. a participação especial de hoje, né? Que ninguém conhece, que é o Damien. Hoje ele vai ficar não como entrevistador, ele vai ficar como comentarista, porque ele também tem o conteúdo dele para acrescentar. E o que a Agnes vai trazer para a gente hoje tem a ver também com o conteúdo que o Demian tem. Mas calma. Tem alguns conteúdos em comum, então Sim, mas calma, não vamos contar agora. Vamos por partes. Vamos fazer um suspense. Cadê? Vamos ver se o áudio da Agnes vai voltar agora. Já apresentei aqui a participação especial. O Galvão Bueno. Tá dando pra escutar? Cadê você? Não tô te vendo. Não tá me vendo? Agora eu que não tô te vendo.
Olha, gente, é a terceira live que eu faço com a Agnes e sempre dá uns probleminhas técnicos. Problemas técnicos. Sim, uns problemas técnicos muito chatos. Cacete, caralho, buceta. Deixa eu... Peraí, ó, vou te remover pra você entrar de novo. Peraí. Removi. E agora eu vou te convidar pra ver se agora vai dar certo. Vamos lá. Aê, agora apareceu. Fala alguma coisa, Agnes, por favor. Ê, tô te ouvindo. Tá escutando também? Já entendemos o segredo, né? Então, se ficar mudo, aí você sai e entra para eu te convidar de novo, entendeu? Que aí volta. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos contar primeiro. Em que ano que a gente se conheceu, Agnes? Eu nem lembro. Foi em 2017. 2017? Uhum. Nossa, tem muito tempo. Meu Deus. 2017. Tem muito tempo. Muito. Lembra que foi numa discussão no Facebook que a gente se conheceu? Ai, eu lembro. Aí tu veio Foi uma falar comigo, explicou as coisas direitinho, eu entendi. Sim, eu te Foi chamei no Foi WhatsApp, até uma né? coisa assim, meio boba, meio besta, sei lá. Eu nem me lembro. Foi sobre feminismo. A gente estava discutindo. Eu fiz uma postagem, porque eu sempre fui anti-fem. Aí eu fiz uma postagem, e aí eu acho que você não compreendeu o contexto, porque também eu só fazia esse tipo de postagem, gente. Nossa. Aí a gente meio que discutiu ali. Eu falei assim, calma aí, eu acho que ficou algum mal entendido. Eu vou conversar com ela. E aí eu te chamei no WhatsApp, e aí a gente conversou. E aí, daí, a gente tá até hoje, né? De uma amizade. Sim, o seu vídeo, ele tá um pouquinho atrasado. Uhum. O seu vídeo tá um pouquinho atrasado, mas o seu áudio eu tô escutando direitinho, ó. Daqui a pouco Tudo estabiliza. bem. Daqui a pouco vai estabilizar. Saraya, eu vou ter que sair daqui rapidinho e retornar de novo, viu? Por quê? O que aconteceu? Eu vou ter que atender aqui rapidinho uma pessoa, mas eu volto já, viu? Ah, sim. Tá. Então eu já vou entrar com o tema da nossa live, que é sobre Hecate. Ah, contei pra vocês. Então, tá bom? Vou te aguardar aqui então. Vai lá. Tá. Que eu acho que tava travando, porque podia ter alguém ligando para ela, alguma coisa assim, né? Mas então, já revelei para vocês que a Agnes vai contar pra gente o que Hecate fez na vida dela. Como que ela conheceu, como que ela teve o primeiro contato, se foi um chamado, se não foi, se ela que foi atrás, como que ela estudou sobre Hecate e o que ela faz para a vida dela com Hecate, porque ela também, inclusive, oferece serviços magísticos com Hecate também. Então, ela vai contar pra gente os resultados, obviamente, né, que ela tem com Hecate. E você também já trabalhou com Hecate, né? Eu trabalhei com Hecate um tempinho. Você vai precisar falar um pouquinho mais alto. Eu trabalhei com Hecate um tempinho. Alguns meses. Que foi um trabalho para fora. Ah, sim. Então não foi uma coisa que você mesmo quis. Foi algo que, como se fosse uma tarefa que você tinha que cumprir. Foi uma tarefa que eu tive que cumprir. Foi um grau que eu tive que adquirir dentro da live. Deixa eu convidar a Agnes aqui. Ela já voltou. Ela não está aparecendo aqui no convite. Deixa eu ver aqui. É Agnes. Você ficou quanto tempo trabalhando com Hecate? Cara, foi cerca de 9 meses. Foi cerca de 9 meses. 9 meses? Sim. É um considerável. tempo. Sim, isso que eu ia falar, um tempo considerável. Porque... É que é um tempo básico, assim, para você criar a conexão com a entidade. Né? 3 ciclos alquímicos. Cada ciclo alquímico tem 3 meses. Sim. Cadê a Agnes? Ah, voltou. Então, o Demer estava contando aqui pra gente que ele também já trabalhou com Hecate. Ele trabalhou com Hecate 9 meses. E a gente quer saber, a gente quer que você conte como que foi o seu primeiro contato com Hecate. Se foi um chamado, se foi... O meu Fica à vontade para você contar o que você quiser. Olha, eu vou te falar uma coisa. Foi assim, eu comecei na bruxaria, comecei a estudar bruxaria, coisas ligadas à bruxaria, em 2016, né? Ouvi o chamado ali. Aí
Mas antes de 2016, em 2015, eu já estava estudando os diferentes tipos de religião, sabe? Porque eu não conseguia me encontrar onde eu estava, onde me Você estava colocaram. onde? Eu Você era estava na católica. Wicca? Eu era Você era... católica. Mas peraí, quando é que você foi para a Wicca? Que eu lembro que você estava na Wicca. Você teve, inclusive, uma sacerdotisa dentro da Wicca em que te Sim. instruía e tudo mais, né? Eu comecei tudo assim, estudar religiões diferentes, coisas diferentes, assim, em 2015, né? Eu já estava sentindo assim um chamado, eu já acho que foi a partir dos 20 A gente anos de está idade. Oi? A gente está esquecendo de um detalhe importante. Você tem uma sensibilidade mediúnica também muito aflorada e você já tinha experiências espirituais, sobrenaturais, digamos assim, né? Bem antes. Bem E você antes, você quando eu acha era que... católica. E eu já fazia bruxaria dentro do Então, catolicismo. você acha que já teve ali algum contato com Hecate antes de saber que era Hecate? Sim. Quando eu era criança, eu lembro que aqui na rua onde eu moro, né, faltou energia e tava a lua cheia, bem grande, a lua tava enorme. E ficou tudo escuro, escuro, escuro. Aí eu voltei pra casa, né, que eu tava brincando lá na calçada com outras crianças, né, com a vizinhança. E eu escutei zoada de uivos de cachorro. E eram os cachorros tudo da rua, da vizinhança, tudo uivando, assim, sabe? Nesse dia até meu irmão ficou com medo. Mandou o cachorro daqui de casa que tinha, né? Ele não existe mais, ele já morreu há muitos anos. Mandou ele calar a boca. Enfim, ele ficou com medo, né? Mas foi um evento muito assim, muito surreal, ligado a Hecate, sim, com certeza. A minha mãe, ela tinha hoje em dia ela não tem mais isso, não, mas ela tinha um hábito de colecionar chaves. Inclusive, ela tinha Chaves? chaves. Chaves. Eu já tive esse hábito, sabia? Eu já tive. Eu tinha um olho enorme. E Pois é. Tudo que era tipo de chave eu colocava ali. E ficou um negócio gigante. Pois é. E aí, existe também essa questão que a família, né? Tanto a família da minha mãe como a parte do meu pai, da minha mãe, eles gostam muito de cachorro, de caninos, né? Eles têm uma ligação muito forte com caninos. Então, assim, esse mesmo acontecimento dos uivados dos cães, né? Dos cachorros na minha infância, aconteceu também quando eu passei por uma iniciação dentro de uma ordem, que foi a última ordem que eu participei, que depois eu saí. A Ordem do Delfos, onde a gente se conheceu pessoalmente. Isso, exatamente. Gente, foi incrível. Ali foi uma confirmação mais forte com Hecate, né? Porque assim, eu comecei com ela, eu iniciei na bruxaria com ela. Eu conheci o sagrado feminino, a deusa na Wicca, né? Mas eu saí da Wicca, né? Porque, enfim, eu percebia que a Wicca é uma religião maravilhosa e tudo e tal, mas ela me limitava muito. Eu nunca gostei dessas limitações. E aí, né, à toa que eu deixei de ser católica, né? Eu nunca gostei de tipo assim, seguir uma religião. Porque bruxas com limitações não combina, né? Isso, não combina, exatamente. E assim, Hecate também, ela se fez muito presente na minha vida no ano de 2016. De 2015 para 2016, quando, infelizmente, meu pai adoeceu, né? Meu pai deu câncer. E ele morreu. Aí foi dali Ele teve câncer de quê? Oi? Ele teve câncer de quê? Ele teve câncer de próstata. E aí, no caso, o câncer se espalhou no corpo todo e foi Você tinha quantos anos? Eu tinha... Foi em 2016. Eu não me lembro quantos anos eu tinha. Eu era mais nova. Sim. Abafo. Abafo não, não tenho vergonha de falar a idade, não. Mas aí, né? o seu pai teve câncer de próstata e deu metástase, foi isso? Isso. Ele morreu de metástase. E aí, foi nesses momentos, assim, de muita dor, de sofrimento, de situações de muita dificuldade que eu senti Hecate muito presente na minha vida. Sim, como é que você se viu nessa situação ali dentro da sua família? Como é que foi isso?
Porque eu lembro que a gente chegou a conversar bastante sobre o seu pai, quando a gente se conheceu, e da aproximação que você tinha com ele, da ligação que você tinha com ele. Então, como que foi isso para você e para sua família? Porque você tem irmãos especiais, né? Sim, olha, foi um momento muito difícil, porque foi um momento que o meu chão caiu, o chão daqui de todo mundo daqui de casa caiu. Só que quem realmente me deu esse suporte de aguentar, de ter força, né, de se recuperar ali, emocionalmente falando, foi Hecate. Eu conheci, através de Hecate, eu conheci outras deusas, eu conheci outras deidades, mas eu posso dizer e afirmar que ela é a Patrona é Hecate. é aquela que iniciou tudo, aquela que eu posso estar ali naquele momento trabalhando com qualquer outra deidade ali, mas ela está lá ali sempre por detrás ali dos bastidores, ela está sempre muito, muito, mas muito presente mesmo, assim, na minha Sim, vida. sim. E com relação a perda de um familiar, você teve contato com o espírito do seu pai depois? Sim, tive contato com ele, sim, tive contato. E como Olha, foi? Sara, eu tenho uma Porque coisa. eu lembro de algumas experiências, Sim, e eu tenho uma coisa assim, parece que eu tenho um para-raio assim para essas coisas, né? Não é à toa que eu tô fazendo o curso, vou falar aqui, faço divulgando logo. Eu tô fazendo a mentoria de necromancia com ela. Sim. E assim, gente, eu tenho uma coisa assim, acho que um para-raio com o negócio de espírito, porque eu fui pro aniversário da minha tia um dia desse, e o meu tio começou, ele sempre conversa comigo, e ele é espírita. Ele começa a falar de assuntos assim comigo, relacionado a Bom que espírito. pelo menos tem algum parente que dá para conversar sobre isso, né? Pois é, eu paro. Ele é maçom. Ele é mais espírita e maçom. É irmão do meu pai, ele. Irmão de sangue, né, do seu pai. Irmão de sangue. E ele teve contato também com seu pai? Teve contato sim. Nossa, que legal, gente. Não, o meu tio, ele é bem sensível para essas coisas de espírito. E ele é bem sensível mesmo. Ele consegue ver, ele conversa, ele fala. Você acha que você tem influência espiritual do seu pai? Com certeza. Meu pai, eu considero ele um ancestral. Muito próximo. Talvez um mentor? Oi? Talvez um mentor? Com certeza. Porque o seu pai era uma pessoa maravilhosa, né? Ele era. Ainda é, né? Não é. Era não, é ainda. Sempre vai ser. Porque morreu em carne, mas continua vivo. Sim, sim. Mas aí me conta uma coisa, Agnes, como que a sua família reagiu quando você quando você saiu da Igreja Católica e começou a ter as suas práticas ali, o seu contato com o paganismo? Foi uma reação, foi bem impactante, né? De certa forma, hoje em dia eu tenho esse pensamento mais amadurecido, né? Tipo, eu não culpo, eu não julgo mais, assim. Mas na época eu sofri uma inquisição, ó, e eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre fui de lutar pelos meus direitos e etc, né? Pela minha liberdade, e eu consegui. Mas hoje em Gente, para quem não conhece a Agnes é uma pessoa muito determinada, vocês não têm noção. E ela é muito disciplinada. Ela, quando tem um objetivo, ela é extremamente disciplinada. Quando ela fala, vou fazer tal coisa Canceriana ascendente em virgem, né? Como? Canceriana ascendente em virgem. Eu não tenho nada de signo. Eu só sei que eu sou de Sagitário. Virginiano é muito disciplinado, analítica, mas chega a ser até meio metódico. Não, mas isso tem um lado positivo. Com certeza. Você é extremamente disciplinado. E foi por isso que a gente conseguiu se conhecer pessoalmente em 2022. Não, foi 2022 ou foi 2021? Não lembro. 2021. Foi em 2021. Foi 2021, né? Que eu tava lá no sul, aí você foi para lá para fazer uma iniciação com Delfos, né? Uhum. Como é que era o nome da ordem dele mesmo, gente? Aquele dia foi maravilhoso.
Aquele dia foi maravilhoso. Foi. Eu já cheguei lá com a Agnes. Eu cheguei pro Deus e falei, Deus, cadê a Agnes? Aí ele falou assim, mas e eu nunca tinha visto o Delphos pessoalmente também, não. Aí eu já cheguei, cumprimentei e falei assim, cadê a Agnes? A Agnes já chegou? Aí ele até brincou comigo, se não me engano. Ele falou assim, a Agnes não veio. Eu falei assim, não, mentira sua. Foi. Foi muito legal, gente. Aí lembra que eu levei uma garrafa de vinho. Aí a gente se encontra e falou assim, toma aqui, bebe comigo essa garrafa. E a gente ficou bebendo com a garrafa na mão, lembra? Eu lembro sim, lembro sim. Lembro Porque foi uma comemoração, né? Porque a gente já se conhecia há alguns anos pela internet, mas a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Exatamente. E a gente se encontrou num lugar, num ambiente de ritual, de magia. E foi muito maravilhoso. Foi assim, a nossa cara, né? Com certeza, foi. Foi sim. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu depois que você apresentou para sua família a sua espiritualidade, que você começou a depois fazer contato com seu pai? Você chegou a contar para sua mãe que você teve contato com seu pai? Sim, contei sim. Eu sou bem assim, sabe? Mas assim, quando eu falei, né, que eu tava na bruxaria, que eu tava praticando bruxaria, etc. Aí tem aquela coisa, né, da não aceitação. Não, minha filha não é isso. Entendeu? Sim. É tipo isso, mas foi necessário, entendeu? São processos que às vezes a gente precisa passar pra gente entender o valor da nossa luta, né? O valor daquilo que a gente olha só, onde eu cheguei, onde eu estou. E olha só o quanto eu mudei, né? O quanto eu melhorei, o quanto eu me tornei uma pessoa melhor. Sim, E é muito sim. isso. Sim, porque as coisas têm que acontecer dentro da gente, né? Se não acontece a alquimia interna, por que diabos a gente estaria exercendo uma fé ou prestando culto a uma divindade, né? Se aquilo não toca a gente, se aquilo não transforma, né? E você foi sofrendo essas transformações em momentos bons e momentos ruins. Você teve muitas alegrias, teve muitas tristezas. E a gente sabe que quanto mais a gente vai se aprofundando, mais detalhes a gente vai enxergando. E parece que esse plano aqui fica cada vez mais denso pra gente, né? Sim, mas é assim mesmo. Tá vivo, né? Tá vivo, então é sobre isso. Exatamente. E assim, eu, com o tempo, com o passar dos anos, eu comecei através de Hecate, né? Eu comecei a colocar ali no filtro, a filtrar as coisas que realmente têm a ver comigo, né? Que tem a ver com a minha jornada espiritual. Sim, porque a gente tem vários epítetos de Hecate. Peraí que tá atrasando um pouquinho. É porque a gente tem vários epítetos de Hecate, né? Uhum. Nós temos aqui o Galvão Bueno para fazer comentários. Tá um pouquinho atrasado, tá vendo? Tá um pouquinho atrasado. Mas o áudio não tá atrasado, não. Só a imagem que tá um pouquinho atrasada para mim. Então, o Galvão Bueno... Não, mentira! Não, o Damon, que disse que trabalhou com Hecate 9 meses, quando ele estava fazendo... Era o que? Era obrigação? Não, não peraí. Grau, né? Era de trabalho de grau. Trabalho de grau dentro da Fósforos, e ele teve que trabalhar com Hecate. E aí ele conheceu os epítetos de Hecate. Eu queria que você comentasse pra gente aqui e para as pessoas sobre os epítetos de Hecate, mas eu acredito que a Agnes ela foi se aprofundando no caminho espiritual dela e foi descobrindo os epítetos que mais tem a ver com ela, né? Que no caso é mais puxado para necromancia, para uma bruxaria assim mais diabólica, né? E quais são os epítetos que correspondem a esse tipo de sistema, a esse tipo de energia? Os dois epítetos que eu trabalhei durante os meus projetos da Fósforos, durante os meus projetos da Fósforos foram Hecate Primo e Anassenerói. Anassenerói principalmente. E também com os epítetos luciféricos, né? Hecate da dos Foros. A da tocha, né?
da tocha. Mas o que eu trabalhei principalmente foi o Anacenerói, né? Eu odeio usar esse termo, eu trabalhei. Foi o que eu me conectei para poder usar nos trabalhos de necromancia, aquela energia, né? Para ser a fonte da energia naqueles trabalhos necromânticos. Sim. Então, eu usei muitos rituais relativos a Anacenerói nesse período, para eu poder dominar esse grau, né? Para poder atingir essa. Sim, porque tinha os rituais para fazer, né? Onde você tinha que mandar um relatório e tudo mais. Sim, sim. Tinha que fazer os rituais, fazer a parte teórica, a parte prática. A parte prática eu montava um relatório e enviava esse relatório para análise. E aí você trabalhou mais com esses epítetos que tinham a ver com necromancia, que eu acho que também é o mesmo caso da Agnes, né, Agnes? Olha, eu costumo falar que, assim, né? Quando eu conheci Hecate, eu conheci primeiramente ela na Wicca. E depois eu resolvi conhecer ela mesmo por inteira, assim, sem ser dentro da Wicca. Porque dentro da Wicca, ela só é vista como uma deusa anciã, que representa a lua minguante, essas coisas todas. E aí, não é só isso. Porque os deuses, eles são completos, né? Eles são transcendentais. O que você acha dessa questão que a Wicca coloca a Hecate de não ter... Olha, eu acho assim Na que... Wicca não tem essa divisão de epíteto? Não, assim, porque assim, como a Wicca, ela vê as deusas, né, como essa coisa da donzela, da mãe da anciã, então elas colocam geralmente Hecate como a senhora anciã, né, a velha. E assim, na bruxaria em si mesmo, né, nos cultos pagões mesmo, a Hecate, pra mim, ela é uma deusa completa, e você vê pelos Deixa eu epítetos acenar aqui para um amigo nosso, o Diego. Boa noite, Diego. Pois é, e aí, assim, Hecate é isso, entendeu? A Hecate, ela é muito completa. Ela tem esses epítetos que o Damian falou, né? Que trabalha muito essa questão da necromancia. A Hecate Brimo, ela trabalha muito essa questão do elemento fogo, aquela coisa mais forte, né? Mas é a parte raivosa dela, né? Furiosa. E assim, é a parte raivosa, a parte furiosa dela. Combina Mas com assim, a Agnes. Vocês estão vendo ela falar com esse sotaquezinho manso e tudo mais, vocês não sabem o que tem por trás. quem vê cara não vê refúgio. Mas a gente tem que aprender a disfarçar a nossa energia, né? A gente tem que aprender a disfarçar. Isso. E Né? assim, é muito completa. Hecate tem muitos epítetos. Hecate tem um epíteto, inclusive, que é Nailan, que trabalha as águas profundas, né? As águas mais escuras. Trabalha com o consciente. E isso, ela é muito boa para trabalhar o inconsciente, o subconsciente. Trabalhar as sombras. Trabalho de sombras. Hecate também tem o arquétipo dela, o epíteto é Hecate Farmaqueia, né? Que é a senhora das ervas, senhora das plantas. Inclusive, o jardim aí dos ou em ervas. venenosas. Eu acho que você... Por que você ainda não montou um curso de ervas? Porque eu acho você incrível quando você fala de ervas. Ô, mulher, eu quero fazer os cursos, as coisas e tal, mas é porque, enfim, né? Fazendo curso de pós-graduação é meio puxado. Não, mas você cria um curso pra gente de ervas. Sim. Aí agora você falando de ervas aí eu já vou entrar no sistema de magia que eu conheci em 2018. E aí eu fui me dar conta que eu já fazia isso. E eu não sabia. É a magia voodoo. Não é voodoo, tá, gente? Voodoo é a religião iniciática. É voodoo. Não é com Z, é com H. É com sim. H. E todas as magias, os rituais que eu fazia, eu sempre fazia conjurações, né? Conjurações pessoais, eu sempre pegava ali a erva, a planta e fazia uma conjuração, né? Acordava ali a planta, porque a magia voodoo, ela é muito baseada no animismo, né? A magia voodoo, ela não é uma coisa muito nova aqui no Brasil, ela é uma coisa mais recente, tá? Ela veio lá dos Estados Unidos, ela nasceu em New Orleans, né? Por conta
Um sistema de magia que nasceu através da resistência também. Eu acho, não é a mesma coisa, mas eu acho Foi meio um sincretismo também, né? Foi importante também um sincretismo ali para nascer o voodoo, isso. mas E ele a está falando de magia voodoo, qualquer pessoa pode praticar. Qualquer pessoa, bruxo, voodoo, pagão. né? Voodoo. O voodoo já Voodoo, é iniciático. é, O voodoo o voodoo é uma religião iniciática, tem os deuses, tem os loas ali, é diferente. A magia voodoo não, a magia voodoo você é um conjurador, né? Você é um conjurador, você é um raizeiro, você trabalha com as ervas, com as plantas. Você também é como se fosse um curandeiro, né? Como se fosse um Isso! quimbanda. Como se fosse um quimbanda. Acertou! Bem, foi bem aí em cima. Quem pratica magia voodoo geralmente é curandeiro. Trabalha com essa parte da cura. Uhum. E tem, E eu acho tem algum que epíteto casou de muito Hecate que bem, trabalha entendeu? com Essa cura? prática de magia Tem. voodoo com Hecate. Ah, sim, é, exatamente. E você já trabalhava com Hecate com as ervas, aí quando você encontrou o voodoo, viu que tinha ali os fundamentos parecidos. Então, para você foi só fluiu, né? Sim, porque na magia voodoo você só precisa também ter fé, você precisa acreditar em alguma coisa. Na magia voodoo, ela é um sistema de magia aberto, você pode usar ele inclusive dentro da sua religião, dentro daquilo que você acredita. E você pode cultuar o que você quiser. Você pode cultuar deuses, pode cultuar santos, você pode E cultuar a anjos. sua mãe, sendo católica, sabe que no voodoo você reza Pai Nosso ao contrário? Eu uso, olha, eu faço uso de salmos. E você sabia que tem salmos Para que destrói amaldiçoar? a pessoa? Tem salmos que destrói, tem salmos que amaldiçoa, mas também tem salmos maravilhosos que abrem caminhos, traz prosperidade, traz amor, tranquilidade e é batata. Ó, para quem está estudando, para quem gosta de estudar e ler muito, absorver conteúdos, o Salmo 134 é maravilhoso. Maravilhoso amaldiçoar os outros, né? Eu tô falando, presta atenção, o Salmo 134 não é para amaldiçoar, não, gente. É para estudar, para quem está estudando, para quem está fazendo algum curso, alguma coisa. Mulher do céu, não vou falar aqui dessas coisas aqui, não. Muito Mas bom. gente, eu só tô falando assim para vocês, desmistificando para vocês, que o uso disso aqui, gente, isso aqui a gente pode usar na magia. Por isso que eu falo que a bruxa, ela é herege, entendeu? A gente usa Sim. tudo, a gente usa tudo aquilo que vai trazer alguma coisa ao nosso favor, ou a favor de quem ali a gente está ajudando. E você falou Engraçado, Agnes. Oi. Você falou que a gente é herege. A gente muitas vezes é herege até dentro do próprio sistema que a gente pratica. Isso, exatamente. Porque tem gente que às vezes pratica o mesmo sistema ou presta culto à mesma divindade. Só que a gente tem a nossa autonomia, a gente tem as nossas particularidades, o nosso próprio caminho espiritual. E aí, quando alguém chega pra gente e fala assim, você é uma herege, ai, que bom, tô no caminho certo. Sabe o que é legal, Soraya? É que desde criança, a minha mãe, né, a minha tia, ela sempre postava muito essas coisas dos salmos pra mim. E eu achei isso engraçado, né? Porque nada é por acaso. Não, E aí, nada. dentro do sistema de magia voodoo, eu uso os salmos para diferentes situações. Obviamente Sim. que eu crio meus próprios rituais, eu crio minhas próprias conjurações e etc. Só uso ali como complemento, como se fosse um suporte ali. Sim, e hoje você ainda está aí com a sua mãe, né? Você está na mesma casa que a sua mãe, né? Sim. Sim. Aí você tem dois irmãos especiais. Os dois são especiais, é isso? Isso, os dois são especiais. Você pode falar pra gente o que eles têm, quais são, como é que é a personalidade Olha, deles? o meu irmão mais velho, ele tem autismo, e o meu irmão mais do meio, ele tem transtorno de esquizofrenia. E como que você encara isso espiritualmente? Olha, de boas, né? Porque assim, o pior já passou. O meu irmão mais velho fez uma cirurgia na cabeça, né? E ficou bem, ficou tranquilo em 2009. E foi uma cirurgia neurológica, foi lá em Goiânia. E o do meio faz tratamento médico. Então, assim, a gente tem uma convivência boa, uma convivência harmônica aqui em casa, todo mundo vive bem, vive tranquilo, vive em paz.
E é sobre isso, gente. Aí, ó, falei nele e tá falando aí. Eu tô Eu ouvindo tô uma coisa no eu fundo, tô ó. na Tô live ouvindo de no junho. fundo. Tô Tá ouvindo, ó, bom. ele tá cantando? Não, é porque daqui a pouco o meu marido vai chegar e ele falou, vai tá chegando. Olha, ele é a campainha, então. Ele tá anunciando o que vai chegar. Olha, isso é clarividência, hein? Pois é. E assim, são duas pessoas, são meus irmãos, são duas pessoas que eu amo muito, são duas pessoas maravilhosas e são pessoas como qualquer outra pessoa, Sim, entendeu? sim, São sim, sim. pessoas como qualquer outra pessoa. E a gente, no meio desse meio, a gente tem que falar dessas coisas, desses assuntos, até para as pessoas entenderem, né? Que pessoas assim também são pessoas. É gente, né, gente? Claro. São dignas de respeito, de amor. E é isso, gente. E quanto à questão espiritual, eu tô sempre auxiliando, né? Eu tô sempre trazendo a paz, a tranquilidade, O equilíbrio, né? o O equilíbrio. equilíbrio, o amor, e é sobre isso. Sim, porque não é fácil, né? A rotina, Não, não. quando tem uma pessoa da família especial, e no seu caso são duas pessoas, então Sim, a rotina é diferente, exige mais, né? isso exige mais, exige mais. Mas eu tô ali sempre cuidando de todo mundo, né? Como eu disse, eu sou a bruxa da família, então, assim, energeticamente, espiritualmente falando, eu tô sempre aí cuidando de todos, né? Trazendo aí a cura, a saúde, paz. Olha, ele tá falando, eu tô ouvindo a voz dele. Ele vai chegar um pouquinho mais tarde, porque ele tá na Blitz. Ah, sim, sim. Mas eu tô escutando, acho que é o seu irmão falando, né? E ele perguntando que horas o cunhado dele vai chegar. Que bonitinho. Pois é. E ele é bem carinhoso, né? Demais. Ele é maravilhoso. Meu irmão é uma pessoa maravilhosa. Sim. E com relação à sua mãe, que eu lembro que não foi só na questão espiritual que você teve dificuldades de se relacionar com a sua mãe, né? Eu lembro que tinha dias que você estava exausta, que você me mandava até foto, até a sua alergia ataca, né? A rinite ataca, a imunidade Sim. baixa, que a gente, ó, quando o emocional da gente está balançado, a nossa imunidade vai lá no chão. Sim. Não, é impressionante. Acho que é o meu ponto fraco é a questão da rinite alérgica, né? Quando eu não tô muito bem emocionalmente, essas coisas, é impressionante como a minha rinite, ela vem Sim. assim. Aí Eu é sei, daí eu sei quando a sua rinite está atacada, quando você vai me mandar um áudio, você funga a cada 3 segundos. eu sei, assim, que, assim, foi graças a essas coisas também, gente, que eu conheci o voodoo, a magia voodoo, né? Porque como a magia voodoo, ela tem muita essa coisa da cura, Da cura, sim. então, assim, os problemas, então, assim, a gente tem que trazer a magia para uma coisa simples, né? As Tem que, coisas da vida que a tem que gente aplicar magia na nossa realidade, né? Para atender as nossas necessidades. isso, porque assim, eu, claro, né, que a espiritualidade ela vem ali para lapidar, para trazer ali como é que eu posso dizer, evolução espiritual, apesar de que a gente está sempre evoluindo, né? A gente Sim. está em uma constante evolução, né? Acho que Todo dia é uma oportunidade da gente aprender alguma coisa. O isso, dia que a a gente achar que evolução já não sabe para tudo, nunca, ela não para a gente nunca, a aprendeu evolução. tudo que já conhecia. Aí, assim, o que eu gostei e o que eu gosto muito da magia voodoo é que ela tem essa simplicidade de você fazer coisas no dia a dia. Ah, você tá com febre, tá gripado, vou tomar meus medicamentos, vou fazer meu tratamento, tomar vitamina C e vou fazer um feitiço de cura. Lembrando, gente, que magia não substitui tratamento médico, tá? E é muito sobre isso. E o que eu gosto muito dessa simplicidade da magia voodoo é isso. E eu trabalho muito, eu gosto muito de trabalhar com Hecate, não só para fazer rituais grandes, né, rituais maiores, esse que exige mais energia, que tem toda aquela coisa de
de banimento, abertura, Sim. fechamento de círculo mágico. Porque Sim, assim, da alta magia. a Da alta gente vive numa vida moderna, agitada, né? Então não tem como a gente fazer esses tipos de rituais assim toda semana, todo Sim, dia, porque sim. prende muito da nossa Ainda mais energia. com a rotina que você tem, né, Agnes? Porque a sua rotina, nossa, Pois é, eu acho que é pior que a minha. pois é. E aí a magia voodoo, ela é simples, mas ela é muito eficaz, ela é muito poderosa, ela é muito rápida. E assim, rituais e magias com Hecate é muito, muito rápido. É muito assim, uma coisa assim, é surreal. Eu não sei se é porque eu tenho muita ligação espiritual com ela, se eu não Tem a tenho questão da ancestralidade também que a gente tem que considerar, né? isso. Não sei se também porque talvez em alguma vida passada ou em vidas passadas eu tive sacerdócio com ela, e aí eu tenho Porque, esse muito mais gente, rápido. é uma coisa incrível. É uma coisa incrível, porque o nosso espírito não esquece. A nossa essência não esquece. A gente, quando reencarna, ou quando encarna, né? Sabe-se lá se é a primeira vez, vai saber, né? Não sei. Quando a gente chega aqui, a gente recebe a oportunidade de, de esquecer muitas coisas para que a gente tenha abertura para coisas novas, para se redescobrir e para ver as coisas por um ângulo diferente do qual a gente já tinha visto antes. Não é uma questão assim de que a gente está aqui para pagar pecado ou queimar karma, nada disso. A vida, ela não é uma maldição. A vida A não vida é é uma bênção. a vida não é um purgatório. A vida é uma bênção. A Exatamente. vida é uma bênção. A vida é uma Mas bênção também e não uma significa que seja oportunidade, né? não significa que seja uma bênção muito legal. É, porque a gente está em carne e osso, né? A gente está em carne e Exatamente. osso. Então a gente vai Mas passar por é uma momentos como oportunidade. É uma oportunidade da gente ver as coisas por um novo ângulo, uma nova vida, um novo ângulo, e muitas vezes as mesmas coisas que a gente já viu. Foi o que eu conversei com a bruxa Catarine, do que o Demi colocou no livro dele, do Caminho da Mosqueta, da questão da evolução, ser uma espiral, onde a gente vai passar pelas mesmas situações e ter uma visão diferente, que ele colocou no livro dele. E, e a reencarnação, ela é para isso, gente, para a gente ter uma nova perspectiva daquilo que a gente já talvez tenha visto antes. E quando a gente tem essa identificação com alguma divindade, que a gente sente como se fosse um chamado, pode ser sim de que você cultuava em outra vida, ou que você estava ligado àquela energia, àquela força, no plano espiritual, e que você veio aqui para manifestar aquilo e para vivenciar aquilo de uma forma nova, de uma forma diferente, para a evolução do seu espírito. Você concorda com isso, Agnes? com certeza. E isso é tão real porque Hecate, ela literalmente me tirou do chão. Eu tava ali em momentos da minha vida que eu tava ali no limbo, né? Que eu tava ali no umbral, né? No sentido simbólico da coisa. Sim, sim. E Hecate, ela realmente me trouxe essa força, ela realmente me resgatou em muita coisa. Eu diria assim que no modo igual como os cristãos falam, né? Me ressuscitou. Ela foi até. Como é que é o Me nome do ressuscitou. lugar? Da Perséfone, que ela foi com a tocha atrás dela. Pois é. Ela foi até. Então, assim. Sim, sim, ela foi até o submundo com a tocha. E A tocha luciférica, né? Uhum. Para assim, iluminar o caminho, para encontrar Perséfone. eu, tipo assim, acho que até pouco falar isso, né? Mas muita coisa eu devo muito a ela. Tanto é que eu fiz uma tatuagem, ó. Essa tatuagem minha aqui, não sei se dá pra vocês verem direito. Eu fiz, Peraí, não é nos peitos não, né? Vai botar peito pra fora não, né? Calma aí, senão eu tenho que botar embaçado aqui. Eu não sei qual que é o que bota os mamilos embaçados, não. No braço. tem vários símbolos, tem o símbolo dos trofalos. E assim, eu fiz essa tatuagem em homenagem a ela, né? Mostrando aí minha devoção, meu amor por ela. E, gente, eu sou tão grata a Hecate que
É que te trouxe o amor da minha vida. Olha, isso Foi é ela que trouxe o amor da interessante. minha vida, Isso entendeu? é bem interessante, viu? Pois é. Porque, Ele me conheceu por causa dessa tatuagem aqui. caramba! Pois Mas é. peraí, explica isso, porque essa parte aí você não me contou, não. Pois é, eu contando agora. Ele me conheceu através dessa tatuagem aqui, porque eu postei no Instagram de uma pessoa conhecida dele, que é tatuadora e tatuador, né? Um casal. E aí ele viu. Aí ele foi lá olhar meu perfil e ficou assim, sabe? Entendi. Tô lhe contando, tô lhe Você estava com a magia de glamour em dia, né? Também, também. Gente, mas olha, trabalhar magia com Hecate em vários setores, prosperidade, amor, cura, saúde, ela é maravilhosa. Inclusive, eu tive um feedback um dia desses, né? Eu tive vários feedbacks, mas eu tive um dia desses de uma cliente minha. Ela não mora aqui no Brasil, ela é de Portugal. Ela estava no relacionamento, do casamento dela, e fizeram coisas, né, pra atrapalhar o relacionamento deles. Os dois se amavam ainda muito, mas os dois romperam. A gente é profissional nisso. Se quiser, a gente aconselha. Aí eu fiz os dois voltarem, mas isso teve uma consulta, né? Teve uma consulta oracular antes para saber se tinha caminhos ou não para esse ritual. E tinha. E eles voltaram, então juntos, o relacionamento é melhor do que antes. E foi com o Hecate que eu fiz o ritual. Então, Hecate também trabalha, assim, na questão familiar, né? Sim, na questão trabalha. Ela trabalha tudo. Eu digo que Hecate, ela é completa. Ela é perfeita, é completa. Eu sou suspeita em falar dela, né? Eu vou dar um spoiler, no próximo livro vai ter um capítulozinho sobre ela. É? Por quê? Vai ter o quê? Ligado à necromancia. Ah, sim, porque o próximo livro a ser lançado é Manual do Necromante 2. E a gente tá dando uns spoilers lá, né, Agnes? De verdade, não é? Necromancia. É porque é tanta coisa que o negócio. Aí nesse Manual da Necromancia 2 vai falar sobre ela? Vou falar sobre ela. Ele deu um enfoque, assim, na bruxaria de uma forma que eu fiquei mais apaixonada ainda por ele. Eita. Gente, esse livro tá ficando maravilhoso, gente. Tá ficando maravilhoso. E ele tá falando ali de necromancia e citou Hecate, e citou alguns epítetos de Hecate, alguns não, um monte, né? Um monte de epítetos de Hecate. E falou das bruxas também. Não, peraí, não vou contar, não. A gente tem dado bastante spoiler lá no Hecate teve 3 bruxas. Hecate teve 3 sacerdotisas na história dela. Teve Ceci, a Medeia e Simeata. Ceci, ela fazia mais magias voltadas aí para se proteger contra a agressão dos homens. Também. Tem sobre Medeia, né? Falei um pouquinho sobre ela. Tem a Ceci, a Medeia, ela era mais voltada para rituais de cura, uma coisa assim. Eu não me lembro muito, assim, mas ela era mais voltada para outros tipos de magia. Qual que era a bruxa alcoólatra lá que você falou no livro? Qual era a bruxa alcoólatra? Você botou uma bruxa que vivia bebendo lá. Eu esqueci o nome agora. Eu me identifiquei com ela. No Manual do Necromante que ele fala sobre as bruxas de Tessália. As bruxas de Tessália tinha muitas delas que cultuavam Hecate. E essas 3 faziam parte de Tessália também. Né? Tessália eu falei no primeiro livro, né? Eu falei muito sobre ele. Nesse livro eu botei mais um texto sobre ela. Não vou dar spoiler. Mas agora sim, ela é uma deusa assim, muito misteriosa, né? Eu digo que ela é misteriosa porque ela vem lá da Ásia Menor, aí ela fez essa viagem, né? Ela passou pela Grécia, ela passou pelo Egito, então eu acho assim, ela pode ter vários livros, vários escritos dela, tem que ter a mais, obviamente, né? Mas assim, não tem como você definir 100%, né? Hecate, os deuses que sejam, porque não tem como a gente saber exatamente tudo sobre eles, né? Porque... E venhamos e convenhamos, Agnes, que a gente está no século XXI.
a forma que o ser humano vive hoje, a forma que a humanidade está caminhando, tá muito esquisita, gente. Tá muito Sim. esquisita. A gente, como bruxa, e tendo contato com essas divindades muito antigas, a gente se sente até velha. Porque às vezes a gente não consegue acompanhar tanta atualização das coisas. Por exemplo, eu não assisto televisão. Eu não sei se aí você assiste. Mas a gente aqui não assiste Olha, pra televisão há dizer muitos que eu não anos. assisto televisão, eu assisto Netflix, eu assisto sim um pouco de televisão de jornal, porque enfim, né? Olha, chegou uma perguntinha aqui, mas peraí, daqui a pouco a gente vai responder. Explica aí pra gente sobre a televisão. Bom, eu assisto televisão, eu assisto jornal, né? Porque, enfim, por mais que eu goste de magia, essas coisas todas, eu tenho que estar ligada Você nesse procura mundo se manter também. atualizada. Né? É. Eu tento me manter atualizada, Agnes, mas eu me sinto velha. Porque eu não entendo. Eu te entendo. Igual TikTok. Como é que você consegue mexer naquele negócio lá? Eu não sei mexer naquele negócio. Que negócio, mulher. O TikTok. Mulher, foi só de eu ver o povo. Foi só assistindo um vídeo. É assim, eu entro no YouTube e vejo como mexer e não sei o quê. Tutoriais, né? Ótima dica. Ótima dica. Vou fazer isso, viu? E chegou uma pergunta aqui do Roberto de Castro. Se Hecate tem ligação com Santa Morte. Olha, não são deusas diferentes, tá? Hecate é uma deusa de origem asiática, né? A Asa menor e grega, né? Porque ela tem essa egrégora da Grécia com ela. Mas é diferente porque Santa Muerte, né? Santa Morte, ela é uma deusa de origem mexicana, né? E o que tem de semelhante nas duas é a questão da necromancia, porque as duas trabalham a magia necromancia. E também porque, assim, tanto Hecate como Santa Morte, eu sinto isso, eu não sei vocês, mas Hecate ela é uma deusa que tem essa coisa do oráculo muito forte nela. E eu sinto isso também em Santa Morte. Elas têm algumas semelhanças energéticas, né? Mas não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa de forma nenhuma. Mas elas têm algumas questões bem parecidas, né? Os domínios, por exemplo, alguns domínios de Hecate são semelhantes ao domínio de Santa Morte, né? A questão do submundo, a questão da relação com o desencarne, a relação com a necromancia. A energia da morte, manipulação de energias da morte. Alguns símbolos são semelhantes, por exemplo, alguns símbolos. O símbolo da chave, alguns animais que representam, por exemplo, a coruja, o cachorro negro, algumas questões são... O pão negro do inferno? Não, o Cérbero não. Não, eu não estava falando do Cérbero, não. Hellhounds. Então elas têm muita semelhança, mas é a mesma coisa que Thor e Xangô, por exemplo. Thor e Xangô são muito semelhantes, têm símbolos parecidos. Os dois são deuses de trovão, mas culturas diferentes, roupagens culturais diferentes, vestimentas diferentes. Mas aí a gente vê até uma influência do inconsciente coletivo também do ser humano, que é uma forma também da espiritualidade se manifestar. Eu lembro que a bruxa de Éfeso explicou um negócio. Ih, não sei se posso contar. Você botou isso no livro? Não, né? Não. Eu vou botar, eu não posso contar. Mas vou ter que comprar o livro para ler. Porque eu vou escrever 2 capítulos no livro, aí eu vou contar essa questão também. Por que existe o inconsciente coletivo? Carl Jung descobriu que existe um inconsciente coletivo. E eu vou dar uma explicação para vocês no livro sobre a importância do inconsciente coletivo dentro da espiritualidade. Mas deixa quieto. Mas vai, continue. Não, vou deixar só a questão. Por que tantas divindades com tantas semelhanças? Não, vai ter que comprar o livro. E aí, Por que tantas divindades com tantas semelhanças? A gente escolher uma, né? Porque não tem como a gente cultuar trocentas divindades, é impossível. Não tem como, gente. Não tem como. Tem que escolher a gente tem um caminho espiritual. Né? Filtrar ali
E Sim. escolher uma em específico ali para ser a central, a de apoio, etc. Exatamente. Porque assim Porque, na verdade, você realmente consegue ter acesso à gnose. Isso é um reencontro com a nossa essência. O que a gente está desbravando espiritualmente nessa vida é um reencontro com a nossa essência. É para fortalecer cada vez mais a nossa essência. Então, a gente vai praticar aquilo que é compatível, né? Então, por muitas vezes a pessoa fala, não me achei nisso, não me achei naquilo. Calma, respira. Respira bumbum, igual a propaganda da Agora Pampa. sim, uma coisa, uma característica particular que eu considero de Hecate é que eu não acho ela uma deusa assim, como algumas pessoas falam por aí de algumas deidades em específico. Eu não acho ela ciumenta. Ela é bem assim, aberta, assim, ela deixa o filho dela, né, o iniciado dela, o sacerdote dela, conhecer Fica à vontade, Dalton, para fazer pergunta. Que o Dalton outras falou que uma dúvida sobre isso, mas eu não sei sobre isso exatamente. A gente se perdeu aqui no tempo do seu comentário. Mas então, Hecate fica ali como patrona do seu caminho espiritual. Sim. E com relação, aí você falou que né, tem essa ligação com a necromancia. E com relação a Quimbanda, Agnes? Olha, assim, né? A Quimbanda é uma coisa, Hecate é outra coisa. Mas assim, não é a mesma coisa, né? Porque Quimbanda você trabalha a energia de Exu, de Pombagira, né? Trabalha a energia dos seus ancestrais. Mas assim, uma coisa que tem de semelhante, mas que não é a mesma coisa, tá? É a questão da necromancia e a questão por ela ser uma deusa dos mortos, né? E das encruzilhadas. Porque assim, da mesma maneira que na Quimbanda a gente tem a calunga pequena, né? Que a gente trabalha com a egrégora dos caveiras, né? Os Exus e Pombagiras que está ali no cemitério. Dá para trabalhar com Hecate também no cemitério. Dá para trabalhar com Hecate no cemitério, dá para trabalhar com Hecate nas encruzilhadas. Mas não dá para enfiar a Hecate no sistema de Quimbanda. Vou deixar isso bem claro, senão as pessoas vão fazer uma farofa do caralho. Não, eu tô só explicando a semelhança, mas que não é a mesma coisa, tá, gente? Não é a mesma coisa. Por favor, gente, por favor, não vai botar Hecate no maioral, não, por favor. Meu Deus. Não, porque hoje em dia Hecate é dentro da bruxaria, de outros sistemas de magia. Você pode usar a magia voodoo, bruxaria natural. Mas a Quimbanda não. A Quimbanda é a bruxaria, nossa bruxaria brasileira. Sim, culto aos nossos ancestrais. Sejam eles biológicos ou diretos. Inclusive biológicos também, né? Sim. E teve alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Seria desrespeito se eu buscar um contato ou cultuar uma divindade? Não, Você... Salve, Cássio! Boa noite, Cássio. E não sentir uma conexão e logo abandonar o culto. Então, nós temos aqui, no começo da live o Dato não pegou, que o Damien trabalhou 9 meses com Hecate, com alguns epítetos de Hecate que eram ligados à necromancia, ao sistema de necromancia, que foi um exercício da Ordem de Fósforos, onde você ficou ali 9 meses trabalhando com essa força. Sim. Eu vou falar igual a Padilha agora. A Padilha chama de divindade de força. Que você ficou 9 meses trabalhando com essa força. E aí o Dalton está perguntando, né? Se ele fez o contato, não sentiu nada, pode abandonar. O que acontece? O que eu fiz foi estabelecer uma conexão já previamente temporária, já planejada, de uma forma arquitetada, dentro de um grau iniciático de ordem. Isso é uma coisa. Outra coisa, que eu acho que é o que responde melhor a pergunta dele, é você se interessar por um culto, tentar praticar esse culto, não gostar e querer sair fora. O que acontece? Antes de você se aproximar de uma divindade, de uma entidade, seja qual for,
você tem que primeiro fazer um trabalho de pesquisa teórica, histórica e montar a sua abordagem naquele tema. Não é só você virar e agora eu vou comprar uma estátua de Hecate, vou começar a cultuar ela e amanhã, se eu não gostar, eu só paro. Não, isso dá problema, isso é de respeito, sim. Porque a divindade não é uma ferramenta, não é um alicate que você tira de uma caixa, não serviu no parafuso, vou jogar fora e comprar outro. Mas tem que ver também... Dalton, calma, respira. Tem que ver também se você conseguiu fazer esse contato com a divindade. Tem que ver se ele foi estabelecido. Agora eu vou falar aí sobre essa questão aí do contato com a divindade. Às vezes você tem contato com determinados tipos de divindade de uma forma temporária. Isso não quer dizer que você está desrespeitando a divindade, porque ela vai continuar existindo, né? Independente de você. E quer ou não, você sempre vai ter ligação. A gente entrou na discussão filosófica aqui várias vezes sobre essa questão de se eu não acredito, não existe. Mas e aquilo que existe sem eu acreditar? Entendeu? Se existe, se não existe. O gato dentro da caixinha. O gato de Pois fora. é. Sim. Então, assim, gente, E o barulho da árvore, quando eu ela já cai. tive Se você escuta, a árvore caiu ou não, um negócio assim. Se você não tá lá Eu já tive rodeado, deidades, divindades, que hoje em dia eu não tenho mais culto, mas eu sei que eu tenho essa ligação espiritual com elas, assim, eternamente, entendeu? Porque não tem como você se desvincular de uma coisa que você já teve contato, né? Que você já teve ali, já prestou culto. Por isso que é importante a gente se atentar muito com relação aos nossos impulsos e nos questionar o tempo todo. Por quê? Às vezes, a gente se impressiona. Igual, por exemplo, aqui a gente está falando que a Hecate é maravilhosa, né? Aí a pessoa pensa assim, Hecate, gostei. Na verdade, às vezes a pessoa só gostou do relato e não sentiu aquela conexão com a divindade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está na era da internet. Eu sou velha. Meu espírito é velho. A gente está na era da internet, então a gente é muito facilmente influenciado se a gente não se vigiar. E aí a gente acaba entrando em certos modismos. Sim. Isso acontece. Você E teve a o modismo gente da Goethe, agora você tem principalmente o pessoal que é mais novo. De Falsfer, de o modismo de necromancia. Falsfer, o Liber Falsfer entrou na moda há um tempo, satanismo entrou na moda há um tempo, agora Então, a tem que tomar Kimbanda muito está em cuidado. voga. Muito cuidado com as influências que vocês acabam sofrendo com o acesso à internet. Porque aí você vê uma coisa que a gente está falando, coisas maravilhosas de Hecate, né? Então, você vai achar o quê? Maravilhoso também, né? Vou cultuar Hecate. Então, você não tem identificação nenhuma. Não tem identificação, não conhece nada. O famoso fogo no rabo, O famoso exatamente. fogo. Exatamente. É o que o Cássio falou, é legal você fechar o canal de ligação se você for encerrar um culto. Você tem que Sim. levar a sério, você tem que trabalhar muito tempo. E quando você for deixar, você tem que deixar todas as suas contas pagas, vamos dizer assim. Sim. Eu vou parar, mas eu vou pagar o que eu devo e com respeito eu vou me retirar. Mas isso, essa coisa de deixar as contas pagas, é quando você fez conexão, você recebeu o que você pediu. Quando você conseguiu a conexão, Sim. né? E quando você nem a conexão consegue? Aí não aconteceu nada. Você ficou Sim. falando sozinho com uma estátua de pedra e não tinha nada ali. Sim, mas isso também faz parte das experiências, tá, gente? Não é porque você não conseguiu estabelecer uma conexão com certa divindade que você não vai conseguir com outras. Não significa que você não tem espiritualidade. Significa que você não tinha afinidade com a entidade em questão. Exatamente. E aí você tem que buscar e estudar algo pelo qual você se identifique para você começar a pôr em prática. Sim, que foi o que aconteceu com a Agnes com relação a Hecate. Ela sentiu o chamado, porque, como a gente falou antes, talvez em outra vida ou até no plano espiritual ela já tinha conexão com essa força, e aí ela reencarnou aqui para ter uma nova visão, uma nova experiência com essa força. E transmitir isso para as pessoas também, que é o que a gente está fazendo aqui nessa live. Negócio de reencarnação, eu tive uma consulta oracular, né, com uma pessoa aí que eu não tenho mais nem contato, perdi o contato, assim, tal, e eu lembro que ela falou um pouquinho de alguma situação de vida passada minha,
E diz que eu morava, né, no local, numa floresta, meio que isolado, assim, da cidade, né? E sabe o que é interessante? É que eu nasci numa cidade em que eu tô longe, assim, de todo mundo, assim, ligado à magia, à bruxaria, do ocultismo, sabe? E aqui tem, mas não é, assim, a mesma coisa, entendeu? Então, assim, o Sim. que eu acho engraçado é isso, essa repetição, só que numa situação diferente, né? Em vez de ser na cidade ali, na floresta, né? Perto de uma cidade, é numa cidade longe de outros lugares. A gente tem uma teoria sobre isso, né? A gente tem uma teoria sobre isso. Da questão dos pontos se convergerem sempre no mesmo lugar. Dos acontecimentos convergerem no mesmo ponto, né? Onde você vai... ele tem até um exemplo no papel. Mas deixa quieto, deixa quieto. Outro dia a gente conta melhor isso. A gente faz uma live só sobre isso. Sim. Tá Essa certo, questão da então, gente. competição e o que pode se propagar para quem acredita aí na questão da física moderna, que não é nem da física clássica isso, é da física moderna, né? A questão de universos paralelos. Sim. Muita teoria de Sim. corda. Pois é, gente. A teoria das supercordas também, mas é só até então assim, essa teoria. agora, assim, sobre Hecate e qualquer outra deidade, né? É importante você sempre ver, estudar. Hoje em dia é bom por isso, né? Que hoje em dia você tem a oportunidade de ler, de estudar. E você realmente estudar a história dos deuses, a história Sim, do sim, a gente tem que estudar a das história. mitologias, para você ver se identifica com você ou não. Porque, queira ou não também, gente, os deuses, ele tem muito a ver com a nossa vida, né? Com a Sim. nossa personalidade. E eu tenho características, assim, na minha personalidade que tem tudo a ver com Hecate. É igual no candomblé, por exemplo, né? Quando falar, você é filho de Iemanjá e com não sei quem, Iemanjá com algum. E aí você vai herdar ali algumas características positivas, outras negativas, porque até no candomblé, gente, com relação aos orixás, não tem essa questão desse maniqueísmo de bem e mal. Existem os pontos positivos e os pontos negativos dos orixás, sem a interpretação pelo ângulo do maniqueísmo, sem essa visão de bem e mal. E a gente vê isso também nas divindades antigas, sem esse maniqueísmo. A gente que pratica a bruxaria, a gente não coloca essa questão de bem e mal. Foi o que a gente conversou na live também com a Cat, na última live que teve. Dessa necessidade de ficar ali colocando em caixinha o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal. A gente trabalha com a questão do equilíbrio energético. Até porque o maniqueísmo só surge no passado. Sim, e essa questão aí do Aqui, conceito... ó, escuta isso, gente. Deixa ele explicar um pouquinho sobre o maniqueísmo que eu vou ali beber uma água. Meu Deus. Explicar sobre o maniqueísmo. Tá. O maniqueísmo é uma escola gnóstica que se apropria da filosofia do zoroastrismo, né? O zoroastrismo é a primeira religião a ter uma divindade boazinha e uma divindade malzinha. Todas as religiões antigas eram completamente livres de maniqueísmo, eram completamente livres dessa situação. Hecate não era uma deusa negativa ou positiva, ela era uma deusa ponto. A moral dos deuses era muito diferente da moral humana. Uhum. O que acontece é que com o zoroastrismo você tem a primeira religião ali na Pérsia que separa bem e mal. Sim. Você tem a Ahura Mazda e Ahriman. A Ahura Mazda é o deus da luz, e Angramanyu, Ahriman, é o deus das trevas. Aí você tem a dicotomia bem e mal surgindo pela primeira vez. E o que aconteceu no mundo ocidental é que essa dicotomia entrou tão forte no cristianismo quando Manes, ou Maniqueu, um dos profetas do zoroastrismo, se converte ao cristianismo. Ele pega todo esse arcabouço dessa ideia
e introduz no cristianismo dentro da escola gnóstica do maniqueísmo, onde ele diz que existe um Deus bonzinho, que é o pai de Cristo, e existe um Deus maligno, que seria o demiurgo, o criador. Sendo que se você for ver o Velho Testamento e o Antigo, né? No Velho ele é bem carrascozão e no Novo ele é paz e amor. Ele coloca em contraposição o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Isso foi só em 435 depois de Cristo. Aí que você passa a ter o diabo como príncipe desse mundo. Falou diabo, apareceu. O diabo como príncipe desse mundo, que é o senhor da matéria, a matéria é maligna, o espírito... A matéria corrompe o espírito. O espírito é puro, a matéria é maligna. Essa ideia toda é muito a impureza do sexo, a impureza da gula, da vaidade. Só o conhecimento te liberta da carne. Então, pelo conhecimento, você já nasceu em pecado. Você nasce o quê? Não é isso? Só em você ter nascido aqui, você já nasceu em pecado. Sim, isso é uma ideia do cristianismo, que se chama a concupiscência. Todo ser humano já nasce com a concupiscência. Isso segundo Santo Agostinho. Eu não concordo com isso, gente. Eu não concordo com isso. Todo humano já nasce em pecado original. E deve buscar a salvação. Até o final da minha vida. Ah, você vai. Não concordo. Por isso que a gente tem que escutar o nosso eu, né? A nossa voz interior, e ir ao encontro, né? Ir ao encontro do nosso eu superior, para que a gente descubra realmente quem a gente é. Porque Esse assunto é interessante, dá para dar uma aula sobre isso. De maniqueísmo? Maniqueísmo é a problemática do mal dentro da religião. Perfeito, adorei a ideia. Posso fazer uma aula sobre isso. Sim, vou marcar para semana que vem. Já? Calma aí. Eu tenho um trabalho de teologia. Eu sou ansiosa. Eu tenho um trabalho de teologia gigante para entregar. Ih, é verdade. Nossa. Mas eu posso gravar essa aula. O Dota falou, apoio. Não, mas a gente vai criar um OnlyFans para colocar essa aula, né? O OnlyFans. Porque era essa a intenção do OnlyFans no começo, né? Colocar um conteúdo exclusivo, né? Só que aí virou putaria, né? Mas se a gente criar um OnlyFans, ninguém vai achar que a gente está vendendo aula. OnlyFans é outra coisa. Não, mas no começo a ideia do OnlyFans era colocar conteúdo exclusivo. Não era mas gente, OnlyFans hoje em dia é outra coisa, gente. Pois é, a gente vai ter que criar outra coisa. A gente pode, eu posso gravar uma aula. Infelizmente, OnlyFans não é mais isso, é outra coisa. É outra coisa. Por isso que eu falei, se a gente criar se a gente criar um OnlyFans, ninguém vai achar que a gente está dando aula. Mas pelo menos vai dar uma porrada de gente lá, né? Vai dar muita view, né? Aí quando eu abrir, é teologia, que droga. Mas a gente pode criar em outra plataforma. Sim. Ou até no YouTube mesmo. Eu gravo essa aula em 1 hora. É? 1 hora, 2 horas. Mas eu já falei pra você da mentoria de teologia. Não, mas é a mentoria de teologia. Eu também sou a favor dele dar mentoria de teologia. Eu também quero. Eu também quero. Tem que fazer um projeto mais longo, assim, pegar alguns assuntos. Pegar os teólogos principais, Tomás de Aquino, no Santo Agostinho. OnlyFans ocultista, sim. Sim, por que não, gente? Não vai ter ninguém pelado lá, não. Vai ter só coisa de estudo, gente. Gente, vocês vão literalmente derrubar o sistema, né? Porque o OnlyFans é essas coisas. Igual o fel que eu fiz com o TikTok. Eu já disse pra Soraya, se for fazer vídeo no TikTok, não faz vídeo usando isso aqui, mostrando isso aqui, mostrando assim, né? Menina, o TikTok não restringiu o meu vídeo. Ele não aceita, pra eles violou a diretriz. Com a faca, ele restringiu o meu vídeo. Era um ponto da Padilha maravilhoso. E ele restringiu o meu vídeo porque a foto era segurando uma faca. Porque segundo eles, né? Segundo a leitura lá nos números binários, aquela coisa toda, né? Tem toda a rede social. Eu só sei que eu cliquei lá em recurso, né? Violenta. Eu cliquei no negócio lá de recurso, um negócio assim. Aí
eles depois liberaram de novo. Eu não entendo como é que funciona direito aquele negócio, não. Aí eles acabaram liberando, aí tá lá. Só que eu não posto muita coisa lá. Você posta mais onde, Agnes? No Facebook, Eu no Instagram? eu posto no Instagram, na página do Facebook, lá no TikTok, quando eu tô realmente com criatividade, porque o TikTok ele é mais voltado assim, para você fazer vídeos mais à vontade, aquela coisa mais. Não precisa tanto Mais formalidade extrovertida, assim. uma coisa mais extrovertida. Isso, mais divertida, aquela coisa mais divertida. Eu não tenho uma paciência pra isso. Mas a gente fala muita coisa assim, que teve até um cliente nosso que explicou, olha, quando vocês forem fazer live, forem colocar alguma coisa de story ou de postagem, toma cuidado com as palavras que vocês usam, porque aí o algoritmo, ele acaba cortando a gente. Ele corta, Acaba o algoritmo podando a ele gente. corta. Mas aí vai fazer o quê, né? A gente fala do mesmo jeito. Por isso que eu falo, por isso que eu digo que a gente pensa que a gente. Não, mas a liberdade de expressão é restringida, de certa forma. Lembrando que depois das 9 horas da noite já não é mais para menor de idade. Só que assim, né? Isso tem um motivo, né? Uma razão, porque a gente sabe que, infelizmente, rede social tem pessoas que usam para fazer realmente coisa errada, né? Coisa criminal. Sim. E lembrando, gente, olha que legal, você me lembrou de uma coisa interessante. A Agnes é formada em Direito. Lembrei. Sou formada em Direito. Estou fazendo um curso de investigação forense e perícia criminal. Vou terminar esse ano, me formar esse ano. Então, assim, mostrando para vocês que nós que somos da bruxaria, a gente tem uma vida normal, a gente faz cursos, eu, inclusive, tenho vontade de trabalhar em outras coisas também, em outra coisa, assim, que não tem nada a ver com bruxaria, sabe? Enfim, a gente também gosta da vida normal, da vida comum. A gente tem a nossa vida mundana também, ué. Pois é. A gente não pode virar as costas para a realidade física, porque se a gente vira as costas para a realidade física, a gente se aliena e aí a gente não usufrui das possibilidades que a gente tem de aprendizado aqui também, na carne. Dalton fez uma pergunta para mim. Ele perguntou qual foi o primeiro contato com Hecate, como é que foi o primeiro contato? Ela contou, Dalton, tá lá no começo da live. Tá bem no comecinho da live. Tá no comecinho. Mas é interessante a gente comentar sobre essa questão de não virar as costas para a vida mundana, para a vida terrena. Porque tem gente que tem assim dificuldade de aceitar os problemas que tem, inclusive psicológicos, e acaba utilizando a espiritualidade como fuga da realidade. Isso é extremamente nocivo. Vira um RPGzão lá. Exato. Que eu falo assim, que você tem que trabalhar a espiritualidade, mas não esquecer como é que eu posso dizer? De cuidar da sua saúde mental, de cuidar do seu corpo físico, né? Porque, inclusive, isso é até um ensinamento budista, né? Que mente, corpo e espírito andam juntos. É uma integridade, né? É uma integridade ali que anda junta. Sim, a gente tem que cuidar também do nosso corpo, Deixa eu cuidar aqui do meu corpo, peraí. Não, mas tô brincando, gente. O que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu estou fazendo esse quadro sobre resultados e perguntando sobre a vida pessoal das pessoas. Para que vocês entendam, gente, que trabalhar com espiritualidade, viver a espiritualidade, você prestar culto a uma divindade, ou uma entidade, ou qualquer outro sistema que você trabalhe de magia, não é fuga da realidade, não tem que ser fuga da realidade. Tudo isso tem que ser aplicado na sua realidade. E a sua realidade é aqui agora. Ai, que linda! Pois é, gente. Ó, fala de Hecate, né? Aí os cachorros daqui ficam sempre agitados. Essa é a Nina? É a Nina. Eu conheço a Nina, ó, já tem um tempão. Pois é. Ela tá aqui querendo sair do meu quarto, mas eu não posso abrir agora porque eu tô na live, né? Não, mas você fica à vontade, viu? Se você quiser Tá, levantar. eu vou abrir aqui pra ela. Sim.
às vezes ela tá querendo fazer alguma coisinha, né? Assim, que não seria legal fazer no quarto, entendeu? Mas é para isso que a gente está fazendo essas entrevistas, gente, aqui. Gente, nossa, gente. Pois É para isso que a é. gente está fazendo essas entrevistas, para mostrar para E vocês. assim, gente, que eu independente da dificuldade, trabalho no meio, verdade, aí como bruxa, como oraculista, como que bandeira, atrasou um pouquinho. mas como é que eu posso falar, né? Eu também sou ser humano como vocês, tenho uma vida Óbvio, né? normal. Você Cuido não... da minha saúde física, da minha saúde mental também. Eu sou, Sim, nas minhas consultas que eu faço, minhas consultas oraculares que eu faço com os meus clientes, eu sempre direciono ele para também não deixarem de cuidar da saúde física deles, da saúde mental deles, né? desde que eu conheço a Agnes, gente, ela se trata com psicólogo. Pois Ela sempre foi na gente, eu sempre que eu posso e eu tô precisando, eu vou conversar com minha terapeuta, enfim, porque todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Sim, isso não é uma questão de fraqueza, muito pelo contrário, é reconhecer o que você precisa aprimorar, né? O que Exatamente. você precisa E equilibrar, o que bruxa você e precisa bruxa tem trabalhar. que trabalhar sempre o emocional, tem que fortalecer o emocional, porque é ali onde a gente encontra a nossa força, nas nossas emoções, né? Porque a magia, para mim, eu vejo que a magia ela é muito essa questão do sentir, né? Sentir, não só do Sim, mental. de você colocar o que você está sentindo, com certeza tem uma ligação total com a manifestação das suas emoções. Porque imagina, Agnes, você faz trabalho amorosos também, não faz? Faço. Então, aí imagina, você vai fazer um trabalho amoroso, você não vai colocar emoção? Pois é, não vai colocar ali a emoção do amor, né? Do sentimento de amor, do afeto, aí não tem como, né? Inclusive, Mesma coisa a Voodoo, a gente trabalha essa questão do sentimento, né? Na hora que a gente vai culturar, que a gente vai usar o verbo, né? Seja falando, seja mentalmente, a gente tem que usar a nossa emoção. Exatamente, é um fundamento da magia, usar a sua emoção. A emoção define o nível energético. A vibração. Se você vai entrar ali para fazer o seu ritual, para manifestar aquela energia. E mesma coisa para destruição. Você faz também trabalho de destruição? Olha, não é muito minha praia, não. Eu não faço, não, mas já fiz trabalhos assim para realmente tirar o mal do caminho, o mal do caminho assim, das pessoas, né? Porque às vezes tem situações que são tão assim que é necessário fazer isso, né? Sim, destruir aquela energia, né? Aquela energia que tá ali atrapalhando a vida da pessoa, mas não aquela coisa mais, sabe? Não, nunca fiz, não. Porque a gente não é Deus, gente. A gente não é Deus para destruir. Vou destruir fulano, tô com ódio, que não sei o que. Não é assim. Pois é, não é assim, não. Ali é só mesmo para acabar com a situação que tá muito ruim na vida da pessoa, e aí só a magia vai resolver o BO da pessoa ali. E aí, de repente, a vida da pessoa melhora, ela fica bem. Exatamente. Até o outro lado que tava ali, né, em guerra com a pessoa, fica de bem com ela também, entendeu? Às vezes é necessário a gente destruir uma coisa ruim para fazer nascer algo bom ali. Isso, exatamente. Porque, por exemplo, um ritual de destruição, você vai destruir o quê? Depende, vai ter tanta coisa para ser destruída. Kali tá aí para isso, né? Kali tá aí para isso, inclusive destruir o próprio ego, né? Sim. Exatamente. Mas botou um ótimo exemplo, a deusa Kali, ela é isso mesmo. Eu nunca trabalhei com ela não, mas ela tem essa energia mesmo. Ela vem ali Eu tive um momento da minha vida onde eu estava dando uma olhada nos deuses hindus. Inclusive, um amigo meu que trabalha com isso passou aqui pela live rapidinho. Eu vi. Eu vi. E teve uma época que eu estava com bastante contato com ele, onde ele me passou alguns mantras, umas coisas que eu não conhecia. Inclusive, eu tenho um deus tatuado nas costas. Sim. E a destruição é tão importante quanto... eu vou sair aqui rapidinho. A destruição é o que dá brecha para o renascimento, né? Vamos combinar. Quer dizer, existem 3 pilares, que é a destruição, a manutenção e a criação. Sim. E isso é importantíssimo para se manter um movimento ali. Existe no trânsito. Pessoal, ignorem, eu tenho uma criança de 4 patas e é sobre isso.
Mas é isso que é importante, gente. E a gente passa por esses ciclos também na nossa vida, né? De renascimento, destruição, criação, manutenção. São 3, na verdade, né? Segundo o hinduísmo. E com Pois é. relação às 3 faces de Hecate? As 3 faces? Sim. No Porque a gente caso, falou que aqui no hinduísmo tem esses Hecate movimentos de movimento. Trívia, né? Hecate, o epíteto Hecate Trívia, Triordes, né? Olha, ela representa os 3 caminhos, na verdade. Ela é uma deusa só representando aí os 3 caminhos. Tem alguma relação com essa questão do hinduísmo? Do hinduísmo? É, de destruição, criação e manutenção. No caso, Hecate tem a ver sim, porque Hecate ela trabalha a vida, a morte e o renascimento, e a transformação. Peraí que a gente perdeu uma coisa muito importante. O isqueiro, não fogo. Então, assim, gente, agora falando sobre Hecate Triordes, né, que é Trívia, ela representa os 3 caminhos, porque Hecate ela tem um domínio sobre o céu, né, a terra e o mundo dos mortos, e sobre as águas, né. Sim, e quais são os Por elementos? que pareça, Hecate ela tem uma horda, tá? Ela tem uma horda que acompanha ela, e a gente pode, inclusive, trabalhar com anjos. Só que não é a mesma coisa dos anjos de origem aí, né? Abraâmica? Isso, não é os mesmos anjos do Yogi São os Revolver. anjos enoquianos? Não. Não, Que tipo de anjo? Arcontes, alguma coisa assim? A Agni chama de anjo, a gente chama de mensageiro ou de daimon. Ah, sim. São os intermediários. Intermediários de quem? Dela, no caso. Ah, sim. é porque a Hecate, ela também ela tem um domínio sobre os lugares limiares, o que significa lugares que não pertencem a ninguém, que não tem relação, como se diz, não pertence a ninguém. Ei, pessoal, eu vou ter que sair aqui de novo. Eu peço desculpa para vocês, hoje está agitada. Mas por quê? Eu O que vou ter- aconteceu? Eu vou ter que abrir a porta pro meu marido. Ah, não, sem problema. Imagina. Sem problema. Eu já tá aí aqui para todo mundo. A gente espera, com certeza. Agora vai virar uma live de casal, gente. Live de casal. Sim. Deixa eu ver quanto tempo que a gente está de live aqui, porque eu nem sei. Vai dar 11, a gente começou 9h30. Eu sou péssima. 1h30. A gente já está caminhando aí para o final da nossa live, viu? Mas a gente, claro, quer conhecer o marido da Agnes, né? Eu não vou sair daqui sem ela apresentar ele para vocês. Será que ele vai querer também ser? Tá no sul. Nem que seja para dar boa noite, vida por educação, assim, tipo, oi, tchau. Pra dar aquela mijada no poste, entendeu? Não pode. Coisa que eu faço com frequência. Mas eu também não, minha mijada no poste também lá nessas questões. Também não. Ó, a Nina tá latindo. A Nina já reconheceu ele. Eu tava quase reativando no Facebook pra ir lá mijar no poste naquela foto. Fica à vontade. Ninguém foi lá em cima, não? Não. Não, Não, as pessoas parecem estar com medo de alguma coisa, não sei o que tá acontecendo. que legal. Significa que tá funcionando. Não, gente, já cheguei. Cadê ele? Ele tá se ajeitando lá fora. Ah, tá fazendo cabelo. Não, Tá ele, fazendo chapinha. Não, que eu tô chapinha outra pessoa. não, ele falou, não, pode continuar em a live. Ai, eu acho que nem vai ver essa parte não. Não é, não. Mas ele ficaria à vontade para dar boa noite aqui, para participar, Eu não falar alguma coisa. Não sei, se ele chegar aí, eu chamo ele. E ele não, como é que eu posso dizer? Ele não pratica ainda nada não, mas ele gosta dessas coisas, ele tem afinidade, ele tem chamado pra isso. Ah, ele tem sim, viu?
Ele tem, você já me mandou foto dele. Uhum. Vamos focar aqui já. Ó. Tá. A cara dela. Não quer aparecer nada, vergonha. É tímido. Não, mas tudo bem. Se não quiser aparecer, tudo bem. Às vezes ele quer manter assim a identidade dele no secreto, mas saibam, tá, gente, que a Agnes está acompanhada, tá? Pois é, tá acompanhada, essa mulher comprometida. Isso, já deu mijado no poste, tá ótimo. Já marcou o território. Então, Agnes, a gente já tá caminhando pro final da nossa live, né? Porque a gente já tem 1h30 e o boy já chegou aí, né? O boy, meu Deus. O boy já chegou. Aí, o boy deve estar com fome, que é janta, entendeu? É. Isso. Exatamente. Exatamente. Ó, cadê ele? Ele tá aí? Tá. Eu sou perturbada, hein? Cadê ele? Ele tá aqui. Então, aparece aí pra dar um oi pra gente aqui, ó. Dá-me já no pote, fazendo um favor. Não, hein? Marca seu território. E a Nina pedindo as coisas pra ele. Como que é? A Nina pedindo as coisas pra ele. Sim, a Nina é carente. A Nina gosta dele. A Nina é muito carente. Eu escutei quando ela latiu quando ele chegou. Pois é. É isso aí, gente. Vocês já entenderam, né? Eles não têm chance. Aqui a casa é bem agitada aqui. Já cortei já qualquer tipo de cantada que você possa receber. É. Pois é. Então, Agnes, eu queria saber o seguinte. Qual seria, assim, a sua mensagem com relação à Hecate que você gostaria de deixar para as pessoas refletirem? Gente, Que eu vou cantar. Falar sobre Hecate. É que Hecate, ela é uma deusa, eu posso dizer assim, maravilhosa. Assim, ela é uma deusa muito mãezona. Ela tem vários epítetos e um delas é que ela tem essa coisa maternal também. Ela acolhe, sabe? Por isso que não é à toa que ela era lá no passado, né? A deusa que atendia as pessoas que estavam na margem, né? Então ela é uma deusa que ela realmente acolhe as pessoas que realmente aceitam ela. E eu posso dizer assim, eu sou muito suspeita para falar de Hecate, porque Hecate, ela realmente mudou a minha vida da água para o vinho, literalmente, sabe? Em todos os sentidos. Não é que eu deixei de ter problemas, não é que eu deixei de ter... Não, mas isso não existe, deixa de ter problema. Até porque isso não existe, mas é que a espiritualidade, ela te dá um suporte, ela te dá uma força ali que você consegue passar pelos obstáculos, né, pelas negatividades de uma maneira mais calma, mais tranquila, né, mais pacífica. E é isso, gente. Hecate responde em algum oráculo seu? Sim, eu trabalho com tarô, né, e com outros oráculos que eu tenho aí, sem ser o baralho cigano. Pode falar, fica à vontade. Tem o tarô, tem o oráculo das deusas, né, que eu uso, né, que ela corresponde bastante. Tem a runa das bruxas também, que não é a mesma coisa das runas nórdicas, que eu uso com ela também. Então, assim, em relação a oráculos, Hecate é maravilhosa. E Hecate é muito boa também para você trabalhar com espelhos, né? Com espelho tanto normal quanto espelho. Mas tem algum epíteto específico de Hecate para se trabalhar com espelho negro? Um espelho de obsidiana? Tem o epíteto que o Damião falou,
a gente tem muito epíteto, então assim, não tem como eu falar todos os epítetos aqui, porque os nomes assim, tem os nomes que são bem Então, esquisitos. Hecate não tem só 3 faces. Não, ela não tem, ela é uma deusa completa, ela tem vários epítetos. É porque o que a gente mais vê por aí na internet é Hecate, a deusa tríplice. Não. Porque só falamos já que Quer um essa exemplo de livro de uma escritora que eu gosto muito dela, que ela é bruxa catina, que ela só tem culto a ela, e acabou a história, é a Márcia C. Silva. Tem 2 livros dela que ela fala muito dos epítetos de Hecate. É aquela que foi plagiada? Foi, infelizmente. foi. Eu lembro. Eu lembro disso até no jornal, se parece. Sim. Viu, gente? Plagiar livro é crime, tá? Pois é. E Então, aí ela é muito boa, porque entenderam ela tem uma indireta, base né? não só gnóstica, mas de estudos também científicos. Ela foi atrás, ela visitou o templo de Lagina, né, que fica lá na Ásia, né, na Ásia Menor, lá em Lagina, lá na Turquia, que com fé em Hecate eu vou pra lá. Meu sonho, Mas ela vai conhecer o ser templo sequestrada original. para trabalhar na Turquia, não, né? Oi? Tá bom. É o quê? Não vai ser sequestrada para Não vai no caminho das Índias, não. Pega outro caminho. Pois é. Aí vai ter que chamar São Jorge. Nossa. Esse negócio do São Jorge é na novela, né? Que você tá falando? O Salve Jorge. Sim. É, que a personagem até que é delegada. Isso! Aí Isso! Nossa, mas é antes. Nossa, é velho? Nossa. Eu nem assisti essa novela, gente. Nem assisti. Eu só assisti alguns episódios. Eu gostava da abertura. Que eu não vou cantar aqui, não. E nem dançar a abertura. Aí deixa pro TikTok pra dançar. Dançar a abertura do Caminho das Índias no TikTok. Será que eu vou ganhar o Fel que ganha as bananas, as mangas, as maçãs, né? Meu Deus. Depois eu assisti essa novela aí que tu falou, Salve Jorge, Caminho das Índias. O tempo que eu tinha, Que foi eu assistia. que o povo aí pra Turquia trabalhar. Oi? Que o povo Não, da Turquia trabalha. Ia trabalhar. Ai, gente, que horror, gente. Olha, Que horror. mas tem lugares, tem países, assim, que é interessante você ir acompanhado com outras pessoas, porque infelizmente, né, essa questão aí do machismo, essas coisas todas, essa questão da violência contra a mulher, isso é real, gente. Aqui no Brasil, a gente não tem, na verdade, assim, estabelecido uma cultura machista, muito pelo contrário. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura até de ódio aos homens, né? Porque se você parar para analisar direitinho, as mulheres têm privilégios, não são nem direitos iguais, são privilégios. Sim, agora, se você for para outro país, você falou da Turquia, né? A Turquia é um país que acontece mesmo, inclusive eu assisti filme já, não só filme, mas deu uma investigada dessa questão de tráfico, né? De tráfico de mulheres, tráfico humano, essas coisas todas. Então, assim, são cuidados que a pessoa que vai para o estrangeiro, ela tem que pesquisar o local, a cultura, o lado bom, o lado negativo. Os países também tem muitos tráficos. Sério? Tem o quê? Que eu não entendi ainda. Ucrânia, Rússia. Os países eslavos têm muito tráfico humano. Pois então é todo esse cuidado. Por isso que eu falo, viajar. Por isso que diz que viajar assim é boa a pessoa viajar em grupo, né? Não viajar sozinho e tal. Sim. E o que vocês acham com relação ao panteão dessas culturas? Eles carregam alguma coisa relacionada a isso? A combate, alguma coisa que acontece frequentemente nessa cultura? Se eles carregam alguma coisa. Turquia. Turquia, sim. E vocês acham que as divindades cultuadas desse local, ou de origem, de culto,
carregam alguma influência dessas culturas, de como eles vivem, de como são as leis, etc.? Sim. Sim, não, né? Todo país, toda religião carrega a roupagem cultural do seu país. Então, mas aí é visto como algo cultural ou algo a ser... Divinizado. Não, divinizado não, mas transpassado espiritualmente. Olha, depende, porque a religião é fruto de um somatório dos dois. Da cultura e da Da espiritualidade. cultura e da espiritualidade. Na verdade, o que você tem é uma essência e como você vai interpretar aquela essência, qual simbologia você vai dar para aquela E essência. aí, como você vai encaixar aquilo na sua cultura? Sim, foi o exemplo que eu dei de Thor e Xangô. Agora, A legal essência é o aqui raio no e a Brasil, justiça. fala em Mas cultura. como os nórdicos vêm, é Thor. Uhum. Tem suas particularidades, tem sua história. Sim. Como os africanos vêm, é Xangô. Sim. E a forma de atuação muda em alguma coisa de acordo com a cultura? A forma de culto muda, as oferendas mudam, a história muda, a história da entidade. Por exemplo, Santa Morte, né? Santa Morte foi um ícone que passou por uma transformação através do tempo, né? Uhum. Que deixou de ser a deusa Mictlantecuhtli. Que inclusive a gente falou na mentoria de necromancia, né? Que antes de se chamar Santa Morte, ela recebia até sacrifícios humanos. Ela foi um culto que passou por uma transformação conforme a cultura foi se desenvolvendo. Sim, Conforme os dizer choques que culturais. a forma como a gente cultua os deuses vai sendo de acordo com as mudanças também que acontecem na história daquela Com certeza. sociedade. Então, a gente pode afirmar que a espiritualidade ela vai também se adequando ao plano físico e às necessidades da gente. E evoluindo e caminhando junto. Sim. Um exemplo que as pessoas não gostam que eu dê, mas eu tenho que dar, é a Igreja Católica. Sim, sim. A Igreja Nossa, Católica, quantas mudanças a Igreja Católica fez, gente. quantos concílios, quantos sínodos para adaptar a Igreja para o mundo. Ele não perdeu a essência é a mesma, Deus é o mesmo, o objetivo é o mesmo. O dogma é imutável, o dogma é imutável. Mas toda a concepção cultural que orbita aquele dogma e toda a configuração do corpo eclesiástico que é construído ao redor daquele dogma é adaptável. Sim, adaptável à forma de vida que a gente tem hoje, vai se Sim. atualizando. Por isso que os sínodos e os concílios são E necessários. se vocês Sim. pararem para pensar, existem coisas que se perderam com o tempo, né? Não tem como a gente estabelecer determinados tipos de culto e rituais Mas tem culto que também não deixa perder. no passado. Ai, Não tem eles como. têm culto que, ó, deixa pra lá. Não tem como, porque não tem como você ir lá, saber como é que foi, né? Porque você não vivenciou lá pra saber como é que foi. Se vivenciou, não lembra, né? Porque o véu de Michael. Sim, mas vai saber como é que é lá, né? Deixa assim, deixa estar, entendeu? O que foi esquecido? Deixa estar. E assim, a gente falando agora de cultura, países diferentes, o legal aqui do Brasil, né, nós brasileiros, é que nós somos a mistura do mundo todo, se vocês forem parar para prestar atenção. Aqui o Brasil, a gente tem ancestral de vários tipos de culturas diferentes, vários países diferentes. Um exemplo, né? Eu, na minha família, por parte de pai, a gente tem ancestralidade portuguesa e judaica. Nossa. Por isso, assim, que tem pessoas até que já me perguntaram, né? Que uma vez eu coloquei o lenço, assim, só mesmo porque eu acho bonitinho e tal. Me perguntaram se eu era árabe, se eu era judia, enfim, porque os traços não vai. Não nega. O nariz, os olhos, não nega. Sim, eu tenho uma mistura de húngaro com italiano, com português, com africano. Então, é por isso que eu falo que o brasileiro, nós aqui no Brasil, dessa forma, a gente carrega essa força
não só no nosso espírito, mas no nosso sangue. Você tem a mistura de vários continentes ao mesmo Olha, eu tempo. prefiro não dizer, porque A se eu gente, falar... a gente tem essa habilidade de trabalhar com várias egrégoras, de trabalhar com várias deidades e etc. Exatamente por conta disso, porque a gente tem essa coisa na gente, né? No nosso sangue, na nossa alma, no nosso espírito. Sim, sim. E é bacana. Isso é o que enriquece a gente, né? Essas Exatamente. possibilidades de acessar esses inconscientes coletivos e dar continuidade a algo. Porque hoje nós cultuamos os nossos ancestrais e amanhã nós teremos os ancestrais. E aí? O que a gente vai ter de bom? Exatamente. O que a gente vai ter acrescentado? O que a gente vai ter modificado? Onde que a gente vai entrar ali? Porque dentro do estudo de metodologia, eu não sei se a gente já teve essa aula, eu não me lembro agora, da questão de você se tornar eterno. De como se tornar eterno. E o que você faz hoje vai propagar. É um reflexo daqueles que vieram antes e daquilo que você faz hoje e marca aquilo para você dar continuidade a algo e para você marcar. Então, a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui por acaso. Essa live, por exemplo, não é à toa, não é por acaso. A gente não está aqui só por diversão. Eu não vou mentir, não. Eu fiquei muito emocionada e feliz, né? Porque pela primeira vez eu ia falar sobre a minha Deus de culto, né? A minha, tipo assim, a minha tudo, né? Ai de mim se não fosse Hecate, pegando um pouquinho do trechinho lá que é do ponto de Exu, né? Trocando as palavras. Ai de mim se não fosse Exu, aí você colocou ai de mim se não fosse sim. Hecate. Sim. É. Sim. E é importante a gente colocar o nosso coração naquilo que a gente acredita, na fé que a gente tem. Agnes, querida, eu vou cancelar, ó. De novo. Eu vou finalizar. Na live da Catarina foi a mesma coisa. Eu vou O homem já deve estar palestrando de fome aí, coitado. Ele tá esperando você botar o prato dele, tadinho. Não, porque é assim, quando a gente chega na casa dos outros, a gente fica com vergonha, né? De mexer nas panelas, né? Isso. Então, encerrar, Sim, mas eu já tenho o recado final. Então é isso, gente. Ó, qualquer coisa se chama. Você fica disponível lá no seu WhatsApp, no seu Instagram, para você conversar com as pessoas, tirar dúvidas, fazer consulta. Sim. Eu tenho lá o link do meu WhatsApp no meu Instagram. Qualquer dúvida sobre qualquer assunto ligado à bruxaria, Hecate, magia voodoo, também sobre Kimbanda, né? Tem a Soraya, também Desenvolva, por favor, o seu curso de ervas. Estou esperando até hoje o seu curso de ervas. Oi? Estou esperando até hoje o seu curso de ervas. Gente, relaxa, eu vou fazer meu curso. Deixa as coisas vão acontecer. Tudo no seu tempo. No seu tempo, exatamente. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. E essa live vai ficar gravada. Qualquer coisa, chama a Agnes lá no privado. Boa noite, Agnes. Boa noite aí, Soraya. Boa noite, Damião. Abençoado seja todo mundo aí. Bom descanso. Para você também.